E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula introdutória ao Perl, onde nós faremos pequenas analogias entre o Perl e outras linguagens de programação. E vou partir do pressuposto que vocês já têm aí no computador de vocês, seja Windows, seja Linux, seja Mac, algum interpretador Perl instalado, tá bom? E nós vamos iniciar aqui, eu vou utilizar o Visual Code Studio Editor como meu editor de código, você pode escolher o seu, o que você preferir. E vou criar aqui um arquivo de exemplo, né, para a gente começar a trabalhar essas analogias. Então, o primeiro ponto é em relação às extensões do Perl, tá? Você vai encontrar tanto arquivos que terminam com .pl, quanto também arquivos que terminam com .pm. Vai depender se ele é um arquivo que vai ser utilizado direto via linha de comando, se ele faz parte de um framework e é um pacote, talvez vai ser mais comum você achar o .pm no final. Bom, aqui então eu vou inicialmente fazer um simples hello world, print hello world. Então, o primeiro ponto é que a gente vai fazer esse print. Vou colocar aqui hello world 1 e vou colocar aqui um 2 só para exemplificar que você pode usar tanto aspas simples quanto aspas duplas. Obviamente tem uma diferença, tá? O que vai acontecer aqui é que ele vai imprimir um do lado do outro, porque eu não estou quebrando linha, tá? Então, só realmente para exemplificar, como eu falei, né? Ele está aqui, ó, ele printou o Hello World 1 e o 2, um do lado do outro, mas eu posso quebrar a linha. A questão da quebra de linha é que, se você utilizar o /n, que é muito comum em várias linguagens de programação, ele vai funcionar dentro das aspas duplas. Então, quando você cria uma string, né, utilizando aspas duplas, você pode inclusive colocar variáveis dentro dessa string, tá? Aqui, por exemplo, se eu colocar o /n, ele vai na verdade printar direto /n, né? Não vai dar certo. Então vamos ver isso na prática, né? Então aqui na string que estava com aspas duplas, ele realmente quebrou a linha, e na segunda string que tem aspas simples, ela na verdade printou como se fosse efetivamente um texto, tá? Então, aqui só uma introdução para começar a falar de strings, de printar coisas, né? E aí eu posso concatenar na prática aqui depois ah, a quebra de linha desta forma, tá? Então, você para concatenar textos aqui no Perl, você vai utilizar o ponto, tá? Em algumas linguagens de programação você usa o mais, aqui você usa o ponto, tá bom? E é isso. Então a gente tem aqui o nosso primeiro exemplo, tá? Printando aqui duas strings. E a gente vai começar a falar aqui rapidamente também nesse vídeo introdutório de variáveis. Então, dentro do Perl, essa é uma das coisas um pouco mais complexas de se entender a princípio, tá? Mas basicamente você não tem distinção de variáveis textos e inteira e double, float. Você tem, na verdade, e nem data, tá? Você tem mais diferença entre variáveis, sei lá, únicas, que seria, por exemplo, texto, float, int, tudo um tipo só de variável. E você tem o tipo de variável hash, que se assemelha ao objeto no JavaScript, e as arrays. Em linhas gerais, essas três, e tem uma quarta, na verdade, que seria um escalar, que seria uma referência como se fosse um ponteiro, vai, no C, alguma coisa assim. Então, em linhas gerais, a gente pode dizer o seguinte, que as strings começam, sim, a nomenclatura das variáveis no Perl são importantes, tá? Na verdade, o símbolo que identifica na inicialização da variável. Vou falar então com exemplos, vai ficar mais fácil. Sempre que eu for declarar uma variável local, eu vou utilizar o my, tá? Se for uma variável global, você pode utilizar o our, tá? Mas aqui, para fins dos nossos exemplos, eu vou começar com my. Então, my texto, ou my, vamos colocar aqui até o exemplo do hello world. Eu vou usar my greeting, por exemplo, tá? Igual a hello world, tá? E dessa forma,
como eu estou inicializando essa variável com aspas, eu estou dizendo para o Perl que isso aqui é uma string, tá? E da mesma forma eu posso fazer uma variável aqui, por exemplo, que seria visitantes, tá? E ser uma variável numérica. Então, a diferença é que a variável numérica eu posso, na verdade eu inicializo ela sem as aspas, tá? E se for uma variável que tenha, por exemplo, pontuação, eu vou utilizar, né, casas decimais, eu posso utilizar dessa forma aqui. Então, 23.32, tá? Então essas seriam as formas de diferenciar entre uma string, perdão, e números, tudo bem? Então string você vai utilizar as aspas para definir e números você define sem aspas. Se você fizer de repente isso aqui, colocar aspas, ele vai entender que é uma string, tá bom? Então essa seria a primeira questão em relação à definição das variáveis. E, bom, e aí eu vou colocar aqui, né, da mesma forma quebra de linha, mas igual também eu posso concatenar sem precisar fazer um casting enfim, das variáveis, né? Eu posso simplesmente vir aqui, dar um print e aí concatenar dessa forma aqui, tá? Não vai ter muita lógica isso aqui que eu estou fazendo, mas é mais para vocês entenderem como é que se concatena, como é que se inicializa como é que se inicializam as variáveis aqui no Perl, tá? E da mesma forma, como eu mencionei ali, eu posso usar as aspas e criar até uma terceira variável assim, então, sei lá, texto, lembrando que tem que começar com dólar, tá? Texto final, igual, esse é o texto que eu vou exibir. Então, hello world, vai quebrar a linha ali, eu vou colocar visitantes, dois pontos, número de visitantes. Vou quebrar mais uma vez a linha aqui e vou colocar peso, dois pontos e o peso, vai. Só colocando variáveis, opa, faltou aqui fazer o print, né? Print, texto final. Então só para, enfim, mostrar um pouco dessa parte de concatenação, né? Essas coisas todas aqui. E claro, você também pode fazer de uma outra forma, né? Você pode, enfim, tirar aqui a quebra de linha e efetivamente você pode fazer assim, né? Ó, fazer o texto dessa forma aqui, ó. Então, hello world, estou colocando aqui um valor de uma variável e aqui também dessa forma, né? Então aqui eu estou mantendo aqui é o conteúdo dessa variável texto final, tá? Que eu estou fazendo entre essas duas aspas duplas. E vou printar aqui no final também, tá? Certo? Posso até colocar aqui depois uma quebra de linha a mais, já que nós estamos no shell, tá bom? Então, dessa forma você consegue ir montando variáveis, né, de textos e inteiras e assim por diante, tá bom? Finalmente, vamos falar um pouquinho aqui de um tipo bem comum de variável que são os hashes, tá? Então, as hashes a gente começa com percentual, tá? Então, variáveis de texto inteiras a gente começa com dólar, variáveis de hash que seriam como semelhantes aos objetos no JavaScript, a gente começa com percentual. Para declarar, depois para acessar o atributo desses objetos a gente vai usar o dólar também, tá? Então, para declarar eu vou declarar dessa forma, por exemplo, né? Profile, eu vou criar aqui o perfil de um usuário. E aqui eu posso criar alguns atributos, por exemplo, nome, e aqui eu coloco o nome. O nome é um atributo, eu posso colocar aqui, aliás, preciso definir dentro das aspas duplas ou simples, tá? Também, da mesma forma, os atributos eu posso colocar entre aspas também se for necessário, tá? Então, por exemplo, aqui a gente pode colocar nome, a gente pode criar enfim, endereço, né? Endereço. Então, rua X, número 123, etc, etc, tá? Aí, idade. Então, aqui na prática não teria muita diferença se eu fazer com aspas duplas ou simples, tá? É claro que, por uma boa prática, normalmente as chaves você vai
definir sem acentuação caracteres que podem dar problema aqui, como cedilha, né? Então, idade e assim por diante, tá? E aí, para eu printar, né, um determinado valor desse hash, né, desse objeto aqui, então isso aqui, ó, é um hash, tá? O sustenido aqui, o jogo da velha, ele serve para a gente fazer comentários, tá? Criar linhas de comentário, tá bom? Então aqui é só um comentário. Então isso aqui é uma variável do tipo hash, ok? É o profile, e aí eu vou printar esse atributo. Aí conforme eu falei, para você printar um atributo desse objeto, é diferente, né, do JavaScript. Você não vai, lá no JavaScript você vai colocar, no Java, né, enfim, você vai colocar objeto, ponto, alguma coisa. Aqui você vai utilizar dessa forma, tá? Essa sintaxe que nós temos. Então, nome, e aí eu vou fazer uma quebra de linha aqui, tá? Até vou colocar aqui, ó. Nome, dois pontos, concatena. Aí eu pego o atributo lá do variável profile e vou quebrar uma linha, tá bom? Então, vamos executar. Opa, linha 20, tá com problema? Ah, sim, aqui é vírgula, tá, gente? Desculpa. Então, a gente vai separar os atributos desse hash com vírgula, tá? Esqueci aqui, enfim. E aqui também, ponto e vírgula faltou, né? Esse detalhe também é um detalhe para vocês prestarem atenção, né? Os comandos do Perl, em sua grande maioria, a gente finaliza com ponto e vírgula, tudo bem? Então, vamos lá de novo. Tá lá o nome, um objeto, né? Aqui do nosso atributo, tá? Perdão, um atributo do nosso objeto, né? E aí eu posso fazer a mesma coisa aqui com os demais atributos. Então, nome, idade, vou botar aqui, ó, idade, tá? E assim vai, certo? E aí, ainda para a gente finalizar aqui em relação ao uso do hash, né, que é uma coisa muito comum de se usar no Perl, porque ele é, na minha opinião, muito mais fácil de lidar do que um objeto no JavaScript, né? Confeccionar um hash é muito mais simples assim, tá? Embora tenha uma sintaxe diferente, e a gente às vezes leva um pouco de tempo para se adaptar a essa sintaxe. A flexibilidade do hash é muito maior do que de um objeto no JavaScript, tá? E aí a gente pode fazer uma expansão. Por exemplo, vamos supor que aqui eu queira cadastrar os vários contatos, os diferentes contatos desse perfil. Tá? Na prática, o que eu quero fazer, se a gente fosse pensar num JSON, né, seria alguma coisa assim, né? Nome, dois pontos e o meu nome aqui, tá? Vamos fazer um exemplo concreto. Alexandre, eu queria de repente ter um JSON final, digamos assim, desta forma, tá? Então, Ronaldo, né? Aí eu ia querer, por exemplo, meu endereço, dois pontos. Isso aqui não funciona do Perl, tá, gente? Só um comentário que eu vou deixar aqui em seguida. Então aqui o endereço, e aqui a gente teria a idade, né? Conforme a gente colocou ali, idade, dois pontos. E a idade, e aqui vamos supor que eu quisesse, né, colocar contatos e abrir, né, uma sub-árvore aqui com, de repente, diversos contatos. Depois a gente vai entrar no detalhe do array, tá? Do array, que aqui caberia talvez um array, mas só para fins de exemplificação, vou colocar aqui o meu e-mail pessoal, por exemplo, né? Também, entre aspas. E aqui, sim, né? Aqui, por exemplo, ó, iria dar um problema porque, como tem um caractere especial, ou escapa esse caractere com barra invertida, ou eu coloco de repente essa string como entre aspas simples, tá? E aqui, sei lá, telefone, tá bom? Só para não ficar tão mais complexo, e aqui eu coloco também o telefone, mais 551, né, 999, 999, beleza? Então, vamos supor que eu quisesse chegar nessa estrutura de... Só criar os comentários, opa, faltou uma linha aqui. Vamos supor que eu quisesse criar essa estrutura aqui, só que dentro dessa hash, né? Então, ou eu crio aqui direto, né? Vamos supor que eu consiga criar isso de uma vez só, ou que por alguma razão, né? Vamos supor que fosse criar aqui já de imediato, eu ia fazer assim, ó, contatos, tá? E aí eu ia abrir
umas chaves aqui, né, para dar continuidade nessa criação, tá? E aí já colocaria, por exemplo, o e-mail, né, enfim, e-mail, e aí seguiria o baile aqui, tá? A mesma estrutura de definição. Então, e-mail, ia colocar aqui richieri@gmail.com, tá? Aí vamos supor que depois eu queira, mais adiante no código, por qualquer razão que seja, alimentar o telefone desse objeto, dessa nossa hash, tá? Como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e dizer o seguinte, ó, profile, tá? Vou abrir aqui também as nossas chaves aqui. Vou colocar, por exemplo, né, contatos, né, o atributo que eu quero incrementar. E aí a gente utiliza essa definição para acessar ou para definir, um novo atributo de contatos, tá? Dentro do meu profile aqui. Então, a gente definiu o e-mail, agora eu vou definir o telefone, tá? Igual aqui eu posso, né, colocar com aspas, meio que tanto faz, tá? Então, telefone igual, e aí eu vou colocar 9999, etc, 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 tá? E aí eu vou printar esse dado aqui no final só para a gente ver como é que está ficando. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, vou colocar esses prints todos para vocês perceberem que a gente não quebrou a estrutura desse profile, né? Vou colocar aqui print, vamos colocar o e-mail, né, que a gente criou lá para cima, e aí eu vou copiar aqui essa definição, profile contatos, né? E vamos colocar aqui e-mail, certo? E finalmente aqui telefone, profile, contatos, telefone, beleza? E com isso a gente deve dar, vamos ver se a gente não esqueceu de um ponto e vírgula, nada. Não, tá tudo aí, beleza? Então, essa aula foi para fazer uma introdução em relação a conceitos básicos aqui do Perl, em relação à definição de variáveis. Então a gente viu como é que a gente define uma variável de string, as variáveis de número também numéricas, né, sejam elas inteiras ou flutuantes, né? A gente começa sempre com um dólar, tá? Também vimos que a gente pode usar aspas simples e aspas duplas, e aí tem uma diferença. Quando você usa as aspas duplas, você tem caracteres que você vai ter que tomar cuidado, porque ela pode tentar se utilizar de uma variável ou de um caractere especial, como /n, né, por exemplo. Também vimos como printar aqui as variáveis e uma introdução aos hashes que se assemelhariam aos objetos do JavaScript ou de outras linguagens que também têm coisas similares a objetos complexos, tá? E nas próximas aulas a gente vai tratar de outros dois tipos de variável, né, outros dois tipos de variáveis, que seriam o array e também as variáveis de data, tá? Que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que na verdade especificamente não tem uma declaração no Perl puros para variáveis de data, a gente vai falar um pouco disso, como é que a gente faz para tratar as datas e assim por diante. E também vamos ver em seguida nos próximos vídeos um pouco sobre as estruturas mais comuns das linguagens, como o uso de if, o for each e while, essas estruturas que a gente utiliza bastante quando está criando algum tipo de software, tá bom? Obrigado pelo tempo de vocês, nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.